Você já sentiu uma voz dentro de você que te destrói aos poucos? Não um grito, nem um sussurro, mas um peso invisível, uma lâmina que fere sem parar, algo que corrói seu espírito silenciosamente enquanto você finge que está tudo bem. Aquela angústia que parece uma sombra grudada na sua pele que você tenta esconder até de si mesmo. Por quanto tempo você vai ignorar essa verdade? Por quanto tempo vai se enganar acreditando que a paz está lá fora, enquanto ela queima dentro de você? Eu vou te dizer algo que quase ninguém tem coragem. Essa verdade estoica vai te rasgar, vai te queimar por dentro. Mas no fogo dessa dor, você vai encontrar a liberdade que nunca imaginou ser possível. Você quer paz? Quer força? Quer um fim para esse vazio que te consome? Então precisa aceitar. A jornada para a liberdade começa no seu maior sofrimento. Olhe para dentro agora. Você está cansado, desgastado. Talvez já tenha tentado fugir por distrações, por máscaras, por sorrisos falsos. Mas o que você sente, essa sombra interna, continua aí. Não é uma tempestade passageira, é uma prisão invisível. E o estoicismo, diferente do que pregam por aí, não vai te dar fórmulas fáceis nem palavras bonitas para sua dor. Ele vai te mostrar o espelho da sua alma, e o reflexo não vai ser confortável. Imagine uma cela sem portas, onde as paredes são feitas dos seus próprios medos e escolhas. Imagine olhar para seu reflexo e ver alguém que você não reconhece mais. Alguém que se perdeu em falsas esperanças e negações. E é nesse ponto que a verdade rasga seu peito. Não é o mundo que te prendeu, não são as circunstâncias que te destruíram. É você que escolheu permanecer dentro dessa cela. Mas e se eu te dissesse que mesmo aí, mesmo com essas correntes invisíveis, há um caminho para a liberdade? Que essa prisão pode ser quebrada, não por forças externas, mas por um choque brutal que vem de dentro. Essa verdade dói. Ela destrói quem você acha que é para revelar quem você pode se tornar. Não é um processo fácil, nem gentil. É sangrento, solitário, escuro. Mas só quem atravessa essa escuridão encontra a luz que ninguém mais pode tirar. E essa luz é a promessa que você está buscando. A liberdade de não ser escravo do seu medo, da sua dor, das suas mentiras. Mas essa é só a porta. Para atravessá-la, você precisa estar disposto a encarar o que virá. E isso começa quando você aceita que fugir só te mantém preso. Você tenta fugir do seu próprio silêncio, não é? Desvia o olhar, preenche a mente com ruídos, tenta esquecer o que dói, mas a sombra insiste em te seguir. Já percebeu que, por mais que tente escapar, a dor está sempre ali, esperando na esquina do seu pensamento? Essa é a armadilha mais cruel. Acreditar que a paz está em algum lugar fora de você, em mudanças, pessoas, conquistas. Mas enquanto você não encarar o que queima dentro, nada muda de verdade. O estoicismo não te oferece atalhos. Ele te obriga a parar de fugir, a olhar de frente para a dor que você carrega, para a tempestade que você tenta esconder. Não é um convite gentil, é uma convocação brutal. Pare de fugir ou será eternamente escravo dessa dor. Você pode sentir o peso agora, aquele frio na espinha ou aperto no peito. É o medo de enfrentar o que você mesmo sabe que precisa encarar. Mas a verdade é essa. Não existe outro caminho para a liberdade. Só existe o confronto, o choque, a resistência. E aí vem a virada que poucos suportam. A dor que você evita é a mesma que te mantém preso. Quanto mais você tenta fugir dela, mais ela te domina. Ela não é inimiga a ser evitada, é fogo a ser atravessado. Já imaginou que o sofrimento pode ser a sua maior força? Que ao invés de fugir dele, você pode aprender a dançar no meio da tempestade? Mas para isso, você precisa despir suas ilusões, abandonar o conforto falso e se preparar para a luta mais dura, a luta contra você mesmo.
Você já percebeu como a maioria vive como se estivesse presa a um roteiro escrito por outros? São reações automáticas, medos herdados, respostas programadas. Mas e se eu te dissesse que essa prisão é mais sutil do que imagina? Que a maior corrente que te prende não está lá fora, está dentro de você, dentro dessa mente inquieta, onde pensamentos corroem, dúvidas infestam e o passado sussurra mentiras. É aí que reside a verdadeira batalha, o combate contra as vozes internas que te derrubam. E a pior delas, a voz que te convence de que você é fraco, incapaz, perdido. Você já se pegou repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo o que deveria fazer diferente? Essa é a prisão da mente que o estoicismo desafia quebrar. Porque não basta lutar contra o mundo, é preciso dominar a si mesmo. O único lugar onde a verdadeira liberdade pode nascer. Mas isso não é fácil. Requer a coragem de olhar para o espelho e admitir: sim, eu sou o responsável pela minha prisão. Sim, eu criei as paredes que me aprisionam. Sim, eu tenho o poder de derrubá-las, mas também o medo que me impede. É um jogo brutal de forças internas, onde o mais forte não é quem tem menos medo, mas quem escolhe agir apesar dele. E quando você começa a dominar essa batalha silenciosa, vê o mundo com olhos diferentes. Não mais como vítima, mas como guerreiro da própria mente. E aí, pela primeira vez, a liberdade deixa de ser um sonho distante e se torna uma possibilidade real. Você já sentiu o peso da sua própria mente te esmagando? Como se cada pensamento fosse uma pedra jogada repetidas vezes sobre seus ombros cansados? Essa batalha interna é a mais silenciosa, mas também a que mais destrói. Porque o inimigo não está fora, não está em alguém ou em algo que você pode atacar ou fugir. Ele está dentro. O estoicismo revela essa realidade crua. O maior conflito da sua vida é dominar seus próprios pensamentos. Mas para dominar, é preciso primeiro aceitar que eles existem, que são tóxicos, que muitas vezes mentem para você. Você não está sozinho nessa guerra. Mas ao contrário do que pensa, não há aliados melhores do que sua própria razão. Dura, implacável, fria como a morte. Sinta a dor de admitir que muito do seu sofrimento é fruto da sua própria mente, de seus julgamentos, de seus medos descontrolados, de histórias que você conta a si mesmo para justificar sua fraqueza. Mas é exatamente nesse ponto que começa a sua libertação. Porque quando você aprende a questionar esses pensamentos, quando você se recusa a ser escravo deles, você começa a quebrar as correntes invisíveis que te prendem. Imagine o silêncio que surge quando a tempestade de pensamentos para. Essa calma não é a ausência de conflito, é a vitória sobre o seu pior inimigo, a mente inquieta. E essa vitória, por mais simples que pareça, é a maior revolução que você pode viver. Você já percebeu como a verdade costuma ser um golpe inesperado? Ela não vem como conforto, não bate à sua porta com promessas fáceis. A verdade chega nua, fria, e rasga sua pele, expondo suas feridas mais escondidas. E é exatamente esse choque que o estoicismo exige: enfrentar a verdade, por mais brutal que seja. Porque só na brutalidade da verdade você encontra uma oportunidade real de mudança. Você pode até tentar fechar os olhos, inventar desculpas, fugir para a neblina da ignorância, mas a verdade vai te encontrar, mais cedo ou mais tarde, como um predador silencioso. Essa verdade é dolorosa. Você é responsável por grande parte da sua própria prisão mental. Não porque o mundo é cruel, nem porque as circunstâncias são injustas, mas porque em algum momento você aceitou mentiras internas que o enfraqueceram. Essa consciência pode ser esmagadora, eu sei,
Pode fazer seu peito apertar, a garganta secar, a vontade de desistir crescer. Mas é justamente nessa dor que a liberdade começa a nascer. Você precisa encarar esse abismo com coragem, não com esperança vazia, mas com a convicção de que do fundo da escuridão é possível emergir. O estoicismo não te promete uma vida sem dor, mas uma vida onde você não é vítima da dor. E essa é a primeira e mais importante batalha: reconhecer sua própria responsabilidade. Porque só quem a assume pode começar a quebrar as correntes invisíveis que o aprisionam. Você já sentiu que, por mais que lute, está preso em um ciclo infinito? Acorda, respira, tenta seguir, mas algo dentro não deixa. Esse ciclo não é apenas externo, ele está dentro da sua mente, uma roda girando sem parar, com seus medos, suas dúvidas, suas falsas esperanças. O estoicismo não promete tirar você desse ciclo, mas ensina a dançar com ele, a aceitar que a luta não acaba, que o sofrimento pode ser constante, mas que a sua resposta a ele é o que determina a sua liberdade. Imagine um prisioneiro que escolhe não apenas resistir às correntes, mas aprende a transformar a própria cela em sua fortaleza. Não porque a cela desapareceu, mas porque o prisioneiro aprendeu a dominar o espaço onde está. É essa resistência silenciosa, essa disciplina interna, que se torna a verdadeira força. Não é a ausência de dor ou medo, mas a capacidade de continuar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E é nesse ponto que o estoicismo se torna mais que filosofia. Se torna um campo de batalha para a alma, onde vencer não é não sofrer, mas escolher não ser derrotado pela própria dor. Essa é a jornada real. Não buscar um mundo perfeito, mas encontrar um equilíbrio dentro do caos que você carrega. Você já sentiu o vazio esmagador de perceber que as respostas que buscava não estão lá fora? Não estão em outras pessoas, em riquezas ou no reconhecimento. Estão dentro de você, enterradas sob camadas de medo, orgulho e ilusões. Essa é a realidade que poucos têm coragem de encarar. A verdadeira mudança começa quando você para de culpar o mundo e começa a olhar para dentro. Quando você admite que a força e paz que procura estão na sua própria mente, mas que essa mente é um campo minado, cheio de armadilhas emocionais que você precisa desarmar. O estoicismo não é sobre negar a dor, mas sobre aprender a controlar o que pode ser controlado e aceitar com serenidade o que não pode. Mas essa aceitação não é resignação, é uma força silenciosa que nasce da compreensão profunda de que a única coisa que realmente importa é a sua resposta ao que acontece. Imagine um mar revolto, onde você não pode controlar as ondas, mas pode escolher não ser afogado por elas. Esse é o poder que nasce do domínio interno, não a fuga da tempestade, mas a decisão de manter-se firme no meio dela. E essa decisão exige coragem. Uma coragem que dói, que exige sacrifícios, mas que abre as portas para uma liberdade que nenhum poder externo pode tirar. Você já se perguntou por que tanta gente teme a solidão? Não a solidão simples, passageira, mas aquela solidão que obriga a olhar para dentro, para o que realmente somos.
porque na ausência dos outros, sobra apenas você e seus pensamentos. E é aí que a verdade crua aparece, sem máscaras. O estoicismo não promete um escape fácil da solidão, mas ensina que nela pode nascer a força mais pura e inabalável. Imagine estar sozinho num quarto escuro, onde cada sombra é uma parte sua que você tem medo de enfrentar. O silêncio grita e você não pode fugir dessa conversa que só acontece entre você e a sua alma. E é nessa conversa que você encontra o choque que poucos suportam. Sua maior batalha não é contra o mundo, mas contra o que você evita dentro de si mesmo. Não há nada mais assustador do que encarar seu reflexo sem disfarces. Mas é nesse encontro brutal que começa a verdadeira transformação. Porque a solidão é o espelho onde você se reconhece, onde descobre a coragem para enfrentar seus demônios, onde nasce a liberdade que ninguém pode roubar. Você já sentiu que carregar tanto peso dentro de si é uma sentença? Como se cada pensamento negativo, cada medo, fosse uma pedra a mais na sua alma cansada. Essa carga invisível, que ninguém vê, mas que consome sua energia, faz parecer que o fardo da vida é maior do que você pode suportar. O estoicismo não promete tirar esse peso de uma hora para outra, mas ensina que a liberdade não está em eliminar o peso, e sim em mudar a forma como você o carrega. Imagine um guerreiro que ainda está ferido, mas escolhe erguer a espada mesmo assim. Não porque não sente dor, mas porque sabe que sua força vem da decisão de continuar. Essa decisão é onde reside a verdadeira liberdade. Não a ausência de sofrimento, mas a coragem de continuar mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. É nessa escolha diária, nesse silêncio interno, que você constrói a sua fortaleza mais forte. E só quem já sentiu essa dor sabe o valor imenso que tem a conquista dessa liberdade. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, mas da força que você encontra dentro de si mesmo. Você já percebeu como a liberdade verdadeira é um fardo pesado? Não é leve como um sonho distante, nem doce como uma ilusão fácil. Ela cobra preço, e esse preço é o enfrentamento das próprias sombras, a aceitação da dor que você tentou esconder, a coragem de ficar só, mesmo quando o mundo vira as costas. O estoicismo não promete um caminho sem pedras, mas ensina que a estrada mais difícil é a que leva à liberdade que ninguém pode tirar de você. Imagine um homem sozinho no topo de uma montanha, rodeado por um céu tempestuoso, com ventos cortantes e relâmpagos ao redor. Ele não está ali por acaso. Escolheu aquele lugar porque sabe que a solidão forja a alma, porque entende que o verdadeiro poder vem da resistência silenciosa. E essa resistência não é para os fracos. É um ato de rebeldia contra o medo, contra a dor, contra o abandono. É o grito mudo de quem decidiu não se render. Mas essa decisão custa caro. Você vai perder pessoas, vai sentir saudade, vai duvidar de si mesmo e, mesmo assim, vai continuar. Porque a liberdade que nasce desse sofrimento não é para ser usada como escudo, mas como espada. Uma espada afiada que corta as correntes invisíveis da prisão mental. Você já sentiu que, mesmo lutando, ainda carrega correntes invisíveis que te puxam para trás? Como se, não importa o quanto você tente, algo dentro de você insiste em te prender. Esse algo
é mais poderoso do que qualquer inimigo externo. É o medo que você não enfrenta, a dúvida que não se cala, a voz interna que repete que você não é suficiente. O estoicismo revela essa verdade brutal. Não há liberdade sem confronto. E esse confronto começa dentro de você mesmo. Enfrentar seus fantasmas não é uma escolha, é uma necessidade. Imagine olhar no espelho e enxergar não só seu rosto, mas todos os seus fracassos, medos e mentiras que você contou para si mesmo. É um momento doloroso, porque é o único caminho para romper as correntes. Mas essa dor é o que vai te libertar. Porque só quando você aceita sua própria sombra, quando reconhece suas falhas e enfrenta suas dores, é que começa a construir uma fortaleza inabalável dentro de si. E essa fortaleza não depende das circunstâncias externas, mas da sua decisão diária de resistir, de lutar, de não se entregar. Essa é a essência da liberdade estoica, não a ausência de medo, mas a coragem de continuar apesar dele. Você já sentiu que o silêncio interno é o lugar mais barulhento que existe? Onde as vozes da dúvida, da culpa e do medo se multiplicam, tornando impossível escapar delas? Esse silêncio não é paz. É o caos disfarçado, um campo de batalha invisível, onde você luta contra si mesmo. O estoicismo não te promete calar esse ruído com palavras vazias. Ele exige que você se sente frente a frente com esse barulho, que encare cada pensamento que te derruba, cada memória que te machuca. Imagine estar numa caverna escura, onde cada som reverbera e parece maior do que realmente é. Mas é justamente nesse lugar sombrio que você pode encontrar sua força, porque ao enfrentar o ruído, você começa a entender que ele não é invencível. Essa luta é silenciosa, solitária e brutal. Mas é o único caminho para se libertar das correntes invisíveis que você mesmo criou. E é nesse processo que nasce uma força inédita, uma força que não depende do mundo exterior, mas da sua capacidade de resistir ao que tenta te destruir por dentro. Porque a verdadeira liberdade não é a ausência de ruído, mas a calma que você cria em meio à tempestade. Você já sentiu que a culpa é uma sombra que nunca te abandona? Que por mais que você tente, ela se infiltra em cada pensamento, em cada decisão, em cada passo que você dá? Essa culpa que não perdoa, que não esquece, que corrói lentamente? O estoicismo não te promete esquecer a culpa, mas te ensina a aceitá-la como parte da sua jornada. Uma chama que pode queimar, mas que também pode iluminar o caminho. Imagine carregar uma pedra pesada no peito, sentir o peso de erros passados que você não pode apagar. Mas e se eu te dissesse que essa pedra pode se tornar um alicerce, que ao invés de te afundar, pode ser o suporte para a sua reconstrução? A verdadeira liberdade surge quando você deixa de lutar contra a culpa, quando aprende a transformar essa dor em aprendizado e crescimento. Não é sobre esquecer, mas sim sobre transformar. E essa transformação começa quando você para de se punir e começa a se responsabilizar. Essa é a luta mais difícil. Aceitar o passado sem deixar que ele defina quem você é. Você já percebeu como o medo de mudar é, na verdade, o medo de perder o que conhece?
Mesmo que o que você conhece te destrua lentamente, há um conforto macabro em manter as coisas como estão, mesmo que isso te aprisione. O estoicismo desafia essa zona de conforto fatal. Ele te força a encarar o abismo da mudança, a caminhar para o desconhecido com o coração apertado, sabendo que do outro lado pode não haver garantias, apenas a possibilidade de liberdade. Imagine um homem preso em uma caverna, tremendo, mas dando o primeiro passo rumo à luz que mal pode ver. Esse é o momento da verdade. Enfrentar o medo que paralisa para descobrir a força que estava oculta. A transformação nunca é suave ou gentil. É um processo doloroso, repleto de dúvidas e lágrimas silenciosas. Mas é o único caminho para quebrar as correntes invisíveis que te mantêm cativo. Você não vai se reconhecer depois dessa jornada. Porque para renascer, é preciso primeiro morrer para o que você foi. E essa morte, por mais sombria que seja, é o começo da sua verdadeira liberdade. Você já sentiu o peso esmagador do silêncio após a tempestade? Quando tudo que você conhecia desmorona, e o vazio que sobra é tão denso que parece querer te engolir inteiro. Essa solidão brutal, essa sensação de estar perdido no escuro, é o momento em que a verdade se torna inevitável. Não há mais onde se esconder. O estoicismo não promete te poupar dessa queda. Ele te ensina a encarar o abismo, a olhar para dentro desse vazio sem medo e a encontrar ali a centelha que pode reacender sua alma. Imagine um fogo que queima tudo o que restou, mas que também purifica, limpa as cinzas e abre espaço para o novo. Essa destruição é necessária, porque só assim você pode deixar de ser refém do passado, das feridas, das ilusões que te prenderam por tanto tempo. A liberdade nasce exatamente nesse momento de ruína, quando você escolhe não se afogar no vazio, mas usar essa dor como combustível para renascer. Não é um renascimento fácil ou rápido, mas é o único que vale a pena, o que transforma a dor em poder, a escuridão em luz própria. Você já sentiu que a esperança é uma chama vacilante em meio à escuridão? Às vezes, parece que ela está prestes a se apagar, sufocada pelo peso da realidade cruel. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira esperança não é um brilho frágil, mas uma força interna que resiste às tempestades, mesmo quando tudo parece perdido. Imagine um farol solitário em meio à neblina, uma luz que não pode ser destruída pelo vento ou pela chuva. Essa luz é sua essência, sua vontade inquebrável de seguir, mesmo quando o caminho está coberto de sombras. A jornada para a liberdade não é sobre ter certezas, mas sim abraçar o desconhecido com coragem e determinação. É aceitar que o sofrimento é parte da vida, mas que a sua resposta a ele define quem você realmente é. E é essa resposta que vai te transformar. Não a ausência de dor, mas a decisão firme de não ser derrotado por ela. Porque, no fim, a maior revolução acontece dentro de você, na luta silenciosa entre o medo e a coragem. Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor? Não o silêncio que traz paz, mas aquele que revela o vazio, aquele que expõe a solidão que você tenta esconder até de si mesmo. É no silêncio profundo que você enfrenta seus maiores medos, as dúvidas que sussurram que você não é suficiente, que vai fracassar, que está sozinho. O estoicismo não promete eliminar esse silêncio, mas ensina a suportá-lo, a usá-lo como uma ferramenta para se fortalecer. Imagine-se no meio de uma noite sem estrelas, onde o único som é a sua própria respiração, pesada e incerta.
É nesse momento que você pode escolher sucumbir ao desespero ou se erguer, mesmo que lentamente, para encarar a escuridão. Essa escolha entre a rendição e a resistência é o verdadeiro teste da sua alma, porque resistir ao silêncio ensurdecedor é resistir à parte mais sombria de si mesmo. E é nessa resistência que nasce a centelha da verdadeira liberdade. Uma liberdade que não depende de barulho, companhia ou conforto, mas da força inabalável que você encontra dentro do seu próprio vazio. Você já sentiu que as cicatrizes mais profundas são invisíveis? Não aquelas que aparecem no corpo, mas as que marcam a alma? As feridas silenciosas que ninguém vê, mas que sangram por dentro. O estoicismo não promete apagar essas cicatrizes, mas ensina a aceitá-las como parte da sua história, como mapas que mostram onde você já esteve e o que sobreviveu. Imagine carregar uma mochila pesada, cheia desses cortes invisíveis, que às vezes te fazem hesitar, duvidar, querer desistir. Mas a cada passo, você percebe que essas marcas são, na verdade, medalhas, símbolos da sua resistência, da sua capacidade de sobreviver mesmo diante do pior. Essa aceitação é o que começa a libertar você das correntes internas, porque quando você para de lutar contra suas próprias feridas, começa a transformar dor em força, fraqueza em resiliência. E é essa força silenciosa que nenhum inimigo pode tirar. A verdadeira liberdade que nasce do reconhecimento profundo do seu próprio sofrimento. Você já percebeu que, no fundo, o maior desafio não é o mundo, mas aceitar a própria imperfeição? Aquela parte de você que falha, que erra, que vacila. O estoicismo não promete perfeição. Ele desafia você a olhar para suas falhas com honestidade brutal, sem se esconder atrás de desculpas ou justificativas. Imagine encarar seu reflexo no espelho e ver todas as suas imperfeições, cada erro, cada fraqueza, não como defeitos a serem odiados, mas como partes essenciais do seu ser que te tornam humano e, ao mesmo tempo, capaz de crescer. Essa aceitação é libertadora, porque só quando você para de lutar contra si mesmo é que começa a construir uma base sólida para a verdadeira transformação. E é nessa honestidade consigo mesmo que nasce a força para continuar não como alguém perfeito, mas como alguém real, vulnerável e ainda assim invencível. Você já percebeu que a verdadeira liberdade não é um destino, mas uma escolha diária? Uma luta constante contra o que te prende? O estoicismo revela a verdade que poucos têm coragem de encarar. A liberdade nasce no confronto com suas próprias sombras, no silêncio das suas batalhas internas, na decisão firme de resistir, mesmo quando tudo parece perdido. Não espere que o mundo mude para encontrar paz. Ela está dentro de você, esperando para ser despertada pelo fogo da sua coragem, pela disciplina que desafia a dor, pela aceitação que transforma sofrimento em poder. Se isso fez sentido para você, se essa verdade ecoou na sua alma, escreve aqui nos comentários: "Eu tô aqui", porque a jornada é solitária, mas juntos podemos reconhecer a dor e, através dela, encontrar a nossa libertação.